E dando continuidade ao nosso exercício de modelagem, mais especificamente para aquele modelagem da mistura dos fertilizantes, então agora, a partir do momento que nós temos o modelo de programação linear, nós podemos então construir essa estrutura no Excel para posteriormente então utilizar o solver no Excel para obter a resposta, né? Então, nós já fizemos alguns exercícios, né, dessa parte, então vamos retornar. Que, nesse caso, além de ter o exercício de mistura, a gente tem a questão do modelo do Excel, né? Então, nesse caso aqui, os meus produtos, né, mais especificamente, né, são o Super Grow e o fertilizante, o outro fertilizante que é o Crop Quick. Eu tenho que criar um espaço para as variáveis de decisão, né? Então aqui as variáveis de decisão, né, são as quantidades, no nosso caso, né, dado em sacos, né? Quantos sacos de Super Grow eu vou usar e quantos sacos de Crop Quick que eu vou utilizar, né? Então essas duas aqui são as minhas variáveis de decisão. Então a partir das variáveis de decisão eu posso montar a minha função custo, né? Para poder montar a função custo, eu tenho que ter uma informação que está relacionada com o custo por saco de cada um dos fertilizantes, né? Então aqui a partir do modelo eu sei que custa 6 unidades monetárias cada unidade de Super Grow, 3 unidades monetárias cada unidade de Crop Quick, né? Então eu vou dar uma formatada para ficar melhor. Então agora com base nisso eu posso calcular o custo total da mistura, tá? Então o custo total da mistura eu vou multiplicar os custos por saco pela quantidade de sacos, né? E aqui então eu vou armazenar o valor dessa operação que eu vou precisar depois para o solver, né? Então a gente viu que a gente poderia simplesmente multiplicar e somar ou utilizar a função específica para isso, tá? Então eu falei para vocês que eu prefiro usar essa opção inserir função. Eu sempre deixo a função que eu vou precisar em cima, né? Mais recentemente utilizado, no caso somar produto. E aí rapidamente eu posso marcar as minhas variáveis de decisão, que é a matriz 1, a matriz 2 são os meus custos, né? Então nós sabemos que ele vai multiplicar por coluna e vai fazer a soma dos produtos, né? Como o próprio nome da função especifica, né? Então eu só preciso da linha 1 e da linha 2, que é a matriz 1 e a matriz 2. Ele faz a multiplicação para a par. Por exemplo, ó, 1. Então ele vai fazer a multiplicação 1 por 6. Aqui tem um 0, né? Então se eu colocar 1 aqui, então está implícito que aqui tem um 0, né? Então está funcionando. Só vou colocar para fins de documentação, né? Que o que eu quero com o meu custo total é minimização. Então fazendo a parte da função objetivo, que é isso daqui, né? Então nós podemos agora passar para as restrições, tá? Todo o resto é restrição. Então nós temos restrições nitrogênio, fosfato e não negatividade, né? Então no que nos interessa aqui é a restrição devido ao nitrogênio, é a restrição devido ao fosfato. As não negatividades eu não preciso me preocupar porque eu vou tratar disso depois lá no solver, né? Conforme a gente já tinha visto, né? Então, o que eu preciso? Para que eu preciso das informações aqui? Que informações que eu preciso? Primeiro, eu preciso de quanto nitrogênio tem em cada saco de Super Grow. Está aqui, ó, 1 kg de nitrogênio a cada saco. Já o Crop Quick, ele contribui com 2 kg de nitrogênio. Fosfato, ó, o Super Grow contribui com 2 kg por saco e o Crop Quick 1,5 kg por saco. Então agora eu posso calcular qual é a quantidade que eu tenho disponível de nitrogênio na minha mistura, dado que eu sei a quantidade de sacos. É multiplicar a quantidade de sacos pela contribuição de nitrogênio, tanto para o Super Grow quanto para o Crop Quick. Então a gente viu que, mais uma vez, o somar produto é a maneira mais fácil de fazer, né? Só que aqui, quando eu seleciono as variáveis de decisão,
eu vou aplicar o F4, eu vou travar essa célula. Depois a gente vai ver por quê, né? Bom, e aqui, né, tem mais uma... Eu esqueci de colocar a parte de baixo, que é do nitrogênio. Então, a parte de cima, a matriz 1, que são as variáveis de decisão, e a matriz 2, que são a contribuição de nitrogênio devido a cada um deles, né? Com isso, eu calculo a quantidade que eu tenho disponível de nitrogênio na mistura, dadas as quantidades de sacos utilizados. E qual o tipo de restrição e qual que é a restrição, né? E qual que é a restrição que se impõe aqui, né? Então, no nosso caso aqui, o tipo, se a gente olhar aqui, é um tipo maior ou igual. Eu tenho que ter pelo menos, né? Pelo menos quanto? Restrição, 8. Então, aqui, ó, a quantidade que eu tenho de nitrogênio vai ter que ser maior ou igual a 8, que é o que eu necessito, né? Está especificado. O fósforo, fosfato, né? Então, isso aqui a gente vai ver que é 12. Eu tenho que fazer somar produto de novo? Não necessariamente, né? Eu posso simplesmente arrastar. Por que funciona? Porque eu porque eu travei a célula B2. Ó. Pode ver, ó, a primeira linha, B2 contra B9, C9. A segunda linha, B2 contra B10, C10. Se tivesse terceira, quarta, quinta, era simplesmente uma questão de arrastar. Então, dessa maneira, facilita, simplifica o nosso trabalho e minimiza a quantidade de erros que a gente pode cometer quando a gente tenta fazer a multiplicação N vezes, né? E elas são N vezes iguais, então não tem sentido, tá? Voltando para o custo total, o que a gente precisa agora? Obter a resposta. Qual é a quantidade de sacos que vão me proporcionar o custo mínimo atendendo os requisitos que eu tenho, né? Aí então nós vamos necessitar do solver, né? Um solver não é uma função para maximizar, é uma função para minimizar, então vocês têm que tomar cuidado, né? Que é minimizar o custo. Quem são as células variáveis? No nosso caso aqui são as variáveis de decisão, tá? Que são as duas, tá? É o B2 e o C2. E agora eu preciso explicar para o modelo do solver essas restrições aqui, né? Então, ó, sujeito às restrições. Vamos lá, adicionar. A quantidade disponível tem que ser maior ou igual a 8 para o fósforo, tá? E adicionar quantidade disponível nitrogênio, né? Maior ou igual para o fosfato, né? Aqui. Eu fiz duas, mas eu acho que eu já mostrei para vocês que isso aqui pode ser feito de maneira simplificada. De que maneira? Não preciso ter N delas se elas são todas do mesmo tipo, tá? Então, o solver suporta esse tipo de apresentação, tá? Todo mundo que está do lado de cá é maior ou igual a todo mundo que está do lado de lá. Se tivesse um menor ou igual, não dava. Eu teria que fazer uma a uma, tá? Então, ok. Simplex, né? É o método de solução, é o algoritmo que a gente já viu. E tornar as variáveis irrestritas não negativas, né? Que são as não negatividades. Então, aí com isso, o nosso modelo está completo e ele pode ser resolvido, né? Quando aqui aparece dessa forma, e não uma mensagem de erro, um código qualquer, ou sem nada para pressionar, então, no caso, a gente tem uma resposta correta, né? Então, ele conseguiu achar uma resposta. Ó, solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições foram satisfeitas, tá? Então, eu posso dar o OK. Vou manter a solução, né? Vou manter a solução, eu quero manter. Ó. Então, com isso, nós descobrimos, então, que eu vou utilizar somente 8 sacos de Crop Quick. Eu vou ter 16 kg de nitrogênio, o dobro do que eu precisava, mas eu vou ter a quantidade de fosfato adequada. Então, com isso, nós terminamos o primeiro exercício de mistura, né? Então, ao mesmo tempo, nós podemos treinar ou aquela habilidade de vocês de criar os modelos, né? E também passar eles no Excel e resolver no Solver. Seria essa a resposta desse exercício.